Na noite em que apagaram as luzes da prefeitura de Santa Aurora, alguém esqueceu uma pasta vermelha em cima da mesa errada. E isso, por mais absurdo que pareça, foi o começo do fim. Porque a pasta não tinha selo, não tinha protocolo, não tinha nada que dissesse importante. Só um vermelho gasto, como se tivesse sido carregada por semanas, apertada contra o peito, escondida embaixo de um paletó. E sabe o que é mais estranho? Naquela semana, o prefeito Daniel Azevedo tinha repetido em rede local a mesma frase 3 vezes. Na minha gestão, ninguém rouba. Ele falou isso sorrindo, com a mão no peito, como se estivesse jurando diante de alguém que já morreu. E talvez estivesse mesmo. Agora, respira, porque eu preciso te perguntar uma coisa. Você já viu uma cidade começar a morrer devagar? Não com sirene, não com explosão, não com manchete, mas com coisas pequenas. Um poste que não troca a lâmpada, um buraco que vira cratera, um remédio que some da prateleira e a sensação de que ninguém está no comando. Santa Aurora era assim, uma cidade bonita em foto, praça central, igreja antiga, um rio cortando o bairro mais velho, gente que se cumprimenta pelo nome, criança que ainda brinca na rua. E foi por isso que todo mundo acreditou quando Daniel apareceu. Ele era aquele tipo de homem que fala olhando no olho, terno simples, cabelo sempre alinhado, voz de quem parece do povo. Na campanha, ele visitou feira, escola, hospital e prometeu o que todo mundo queria ouvir: obra, saúde, segurança e transparência. Eu não sou político, eu sou gestor. Quando ele venceu, teve fogos, teve choro, teve abraço entre vizinhos como se a cidade tivesse ganhado uma segunda chance. E no começo parecia mesmo. Ele cortou fitas, anunciou licitações, postou vídeo andando de manga arregaçada em canteiro de obra, dizendo que agora vai. Só que a primeira rachadura não apareceu em um escândalo. A primeira rachadura apareceu numa frase. Uma frase que muita gente ignorou. Dona Lúcia, auxiliar de limpeza do posto de saúde, disse um dia quase sussurrando: "Estranho, a reforma do hospital está no banner, mas aqui dentro está faltando gaze." E ninguém quis ouvir, porque é mais fácil acreditar no banner do que na Dona Lúcia. Se essa história te prende por um motivo, é porque ela não é sobre o prefeito, é sobre o que acontece quando a gente aprende a duvidar da própria intuição. E antes de continuar, se você já sentiu essa raiva quieta de ver promessa virar poeira, deixa um like, não por mim, pelo tipo de história que a gente precisa contar até o fim. Capítulo 1. O homem que parecia certo. Daniel Azevedo tinha uma habilidade rara. Ele fazia as pessoas se sentirem escolhidas. Ele entrava numa sala e parecia notar quem ninguém nota. Apertava a mão do pedreiro, chamava a merendeira pelo nome, tirava foto com a professora, falava "minha gente" como se fosse família. E talvez por isso ele também sabia onde doía. Quando ele falava do pai, a voz mudava. "Meu pai morreu sem ter nada, mas morreu com o nome limpo." Essa frase virou slogan, virou meme local, virou camisa. Só que enquanto a cidade aplaudia, as engrenagens começavam a girar num lugar onde ninguém via, nos contratos. O primeiro contrato estranho foi o da iluminação pública. A promessa era simples: trocar lâmpadas, iluminar bairros, reduzir risco, trazer segurança. A empresa vencedora tinha um nome moderno: Vértice Serviços Urbanos. O valor parecia alto demais para uma cidade pequena, mas a explicação vinha pronta: tecnologia, modernização, eficiência. E no papel tudo fazia sentido, só que na rua as lâmpadas continuavam queimadas. E as pessoas começaram a achar que era azar, depois descuido, depois falta de verba. Até que numa madrugada chuvosa, no bairro do Alto do Cedro, um motoqueiro caiu num buraco escuro e quebrou a perna. Não virou notícia grande, só um comentário no grupo de moradores, uma foto tremida, um desabafo.
Mas foi ali que a história encostou numa pessoa que não tinha nada a ver com política. O nome dela era Marina. Marina trabalhava na prefeitura. Era do setor mais invisível de todos, arquivo e protocolo. Ela carimbava papéis, organizava pastas, respondia e-mails, fazia o que pediam e ia embora sem ser notada. E ela tinha um detalhe que quase ninguém sabia. O irmão dela, Tiago, fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Quando o hospital começou a atrasar material, o médico disse com calma, como quem não quer assustar: se isso virar rotina, a gente vai ter problema. Marina ouviu aquilo como se alguém tivesse desligado o som do mundo, porque de repente a política deixou de ser corrupção abstrata, virou o braço do irmão furado por agulha, dependendo de uma máquina que precisava funcionar. E aí vem a parte mais perigosa. Quando a dor entra na história, o medo entra junto. Na semana seguinte, Marina viu algo que não combinava com gestão transparente. Ela estava levando uma pilha de documentos para a sala de compras, quando passou pelo corredor da secretaria. A porta estava entreaberta, a luz apagada, e mesmo assim tinha gente lá dentro. Voz baixa, risada curta, "depois eu te mando no WhatsApp". Marina não espiou, não era esse tipo de pessoa, mas ela sentiu. E quando você sente, você começa a ver. Dias depois chegou a licitação de uma obra enorme, a reforma da Avenida Beira Rio, o cartão postal da cidade. Daniel gravou vídeo dizendo: vai ser a obra que vai mudar Santa Aurora. E o povo comemorou. Só que a obra começou e parou. Começou e parou. E quando alguém perguntava, a resposta vinha com a mesma cara de sempre: burocracia, chuva, readequação. Até que numa noite, depois do expediente, Marina voltou para pegar a bolsa que tinha esquecido. A prefeitura estava quase vazia, aquele silêncio de prédio grande quando todo mundo já foi embora. Ela caminhou pelo corredor e viu a porta da sala do prefeito encostada. E foi aí que ela notou que em cima da mesa da recepção interna estava a pasta vermelha, sem dono, sem pressa, como se alguém tivesse saído por 5 minutos e não voltar. Marina ficou parada olhando. E o que você faria agora? Porque tem um momento em que a vida te coloca diante de uma escolha pequena, aparentemente boba, mas que muda tudo. Marina pegou a pasta. Ela não abriu ali, não teve coragem, guardou debaixo do braço como quem carrega culpa e foi embora com o coração batendo mais alto do que uma terça-feira. Em casa, ela colocou a pasta na mesa, acendeu a luz e ficou olhando como se fosse um animal vivo. Tiago, o irmão, perguntou: "Isso aí é trabalho?" E Marina mentiu. "É, só papel." Só que quando ela abriu não era só papel. E é aqui que a história muda de marcha. Dentro havia cópias de contratos com valores que pareciam errados. Havia aditivos em sequência, assinaturas repetidas, datas que não combinavam. E havia um detalhe que fez Marina gelar: um orçamento de material hospitalar, com preço muito acima do normal. E a mesma empresa, Vértice. Iluminação, obra, hospital. O mesmo nome sempre. Como se a cidade tivesse sido entregue nas mãos de uma única firma. Marina fechou a pasta devagar. E naquele instante, ela entendeu uma coisa que ninguém tinha coragem de dizer. O prefeito não tinha perdido o controle. Ele era o controle. E no final daquele capítulo 1, o cliffhanger é esse. Marina percebeu que se aquela pasta estava na mesa, alguém já sabia que ela existia. E agora só faltava uma coisa: descobrir se ela tinha sido esquecida ou deixada ali de propósito. Capítulo 2. A cidade começa a sussurrar. No dia seguinte, Marina levou a pasta para o trabalho, mas não para devolver, para entender. Ela chegou mais cedo, abriu os arquivos antigos, procurou números, comparou datas, e o que parecia suspeita virou padrão. Uma repetição perfeita demais. Sempre a mesma empresa em volta dos contratos grandes, sempre valores que cresciam com aditivos, sempre urgência, justificativa bonita.
E quanto mais Marina lia, mais ela sentia uma vergonha estranha, como se tivesse sido enganada e ainda tivesse participado sem querer. Mas o medo era maior, porque Marina não era investigadora, não era jornalista, não tinha contato, era só uma mulher tentando manter a vida em ordem. E aí vem outra pergunta direta: quem você chama quando percebe que a verdade pode destruir a sua vida? Marina pensou na polícia e riu sozinha, sem humor. Pensou no Ministério Público e lembrou que o prefeito vivia tirando foto com gente importante. Pensou em postar na internet e lembrou que na cidade pequena a internet tem nome e sobrenome. E então ela lembrou de alguém que era visto como chato, insistente, problemático, um jornalista local. O nome dele era Caio Nunes. Caio tinha um canal pequeno e uma rádio comunitária. Ele não era famoso,